Olá, tudo bem? Eu vou, através desse vídeo aqui, ensinar vocês a utilizar um gerenciador de banco de dados, né? E também manipular, né, alguns dados aqui com alguns comandos básicos. Os comandos que a gente vai utilizar aqui, alguns de manutenção e outros para consultas com alguns detalhes. Ok? São coisas bem simples e coisas que a gente utiliza no dia a dia aqui para manutenção, tá, das ferramentas que a gente utiliza, como o MGM Comanda, o sistema de loja, Hub Delivery, entre outros, tá? Você pode perceber aqui que eu acessei um endereço através da minha máquina aqui. Aqui eu tenho instalado um programa que chama Champ, né, que é o que já vem instalado com o sistema MGM Comanda. Aí eu na máquina servidor eu digito um localhost, que é o IP local da máquina, né, ou 127.0.0.0.1, e vou digitar php-myadmin. php-myadmin é o gerenciador que tem aqui, que vem instalado no Champ para fazer manipulação do MySQL. O MySQL é o banco de dados que a gente vai utilizar, tá? Usuário e senha, né, eu deixo essas informações aqui a critério de cada um, mas para manutenção aqui a gente tem o nosso usuário e a senha. No caso, o usuário é o root e assim a gente passa para vocês separado. Eu acesso aqui então. Logo que eu acesso, do lado esquerdo vão ficar todos os meus bancos, e do lado direito aqui algumas informações do servidor, versão, se ele está tudo certinho, questão de interface, tudo mais. Uma coisa que você vai perceber é que se você tiver mais de um banco de dados aqui do lado esquerdo, ele vai, mais de um banco de dados com o mesmo nome, né? Ou vamos supor, MGM Command, underline backup, underline dev, então ele vai agrupando aqui, tá? O que a gente vai utilizar é esse MGM Comanda mesmo. Aqui do lado esquerdo são todas as tabelas, tá? Do lado direito também ele lista todas as tabelas para fazer algum tipo de manutenção. Então, por exemplo, se eu precisar excluir uma tabela por aqui, já consigo direto fazer alguma ação, visualizar algum dado e tal. Não vai ser o nosso caso, porque muito possivelmente nós não vamos utilizar isso. Eu vou passar mais a questão dos comandos, né? Mas é bom entender que tem aqui, aqui eu tenho, mostra a quantidade, por exemplo, cadastro de comandos, eu tenho 500 registros inseridos aqui. Qual que é o tipo da tabela? Né? Qual que é o tipo da formatação do texto que está lá dentro? Tá? Se ele aceita caractere especial, se ele aceita acentuação, e aqui o tamanho realmente do disco, tanto que está sendo armazenado de informação aqui, tá? Deixa eu ver aqui alguma tabela que eu possa ter informações que eu possa consultar com vocês. Quer ver? Vou passar aqui, CFOP tem também. Tem uma basezinha de cliente que tem ali mais ou menos 1.967 clientes, tá? Eu vou utilizar essa base aqui de clientes como uma base de teste para a gente. Bom, operando aqui pelo sistema, do lado esquerdo, se eu entrar aqui em clientes, vamos achar ele aqui. Clientes. Se eu clicar em clientes, automaticamente o que vai acontecer? Ele vai listar para mim tudo que eu tenho de informação, né, listado de clientes que já foram inseridos, tá? Lógico que não aparece tudo aqui porque ele está listando em páginas. Mas aqui, para a gente ter uma noção, eu tenho a tabela, né? Aqui a tabela clientes, aqui eu tenho as colunas. Então, coluna código, nome, endereço, número e até a última que eu chamei de data, cred, pontos, tá? Enfim, o que a gente entende? Isso aqui é como se fosse uma tabela de Excel e agora a gente vai fazer a manipulação dela. Tá? Aqui em cima ele tem alguns atalhos que você pode utilizar. Trabalhar a estrutura dela, verificar, por exemplo, como é que a tabela, né, que tipo de informação, vamos supor, quando eu uso no bairro, qual que é o tipo de informação que eu posso colocar lá dentro? Aí ele é o tipo texto, ele não aceita tipo numérico. Por exemplo, data de nascimento, ele aceita tipo date time, ou seja, é tempo e é data e tempo, é data e hora, né, vamos dizer assim, data e hora. Vamos supor isso aqui, ó, ID condig, que provavelmente é o ID condicional, ID do site, aqui é um número inteiro, tá? Então esse aqui é um número inteiro. Do lado direito, um pouco mais do direito, você consegue ver também se ele aceita valores nulos, ou seja, se eu tentar inserir algum valor que não existe aqui dentro, ele vai entender, vamos supor, um valor nulo. Pega aqui endereço. Não tem endereço, eu vou colocar um valor nulo, vazio. Ele vai entender que eu posso colocar e ele simplesmente vai receber o valor de nulo, que a gente chama de null em inglês. Caso eu precise colocar algum valor padrão, por exemplo, limite, ele é um tipo texto, mas eu quero que se o cara colocar vazio ou não colocar nada, ele vai inserir um valor zero automaticamente. Isso aqui garante
que não dê problema nos sistemas. Então, esse sistema aqui de padronização a gente usa para isso, tá? No lado direito aqui algumas ações, visualizar, excluir a coluna e tal. Não é o nosso caso, a gente não vai precisar fazer isso. Normalmente quem faz isso aí são os administradores, as pessoas que gerenciam o sistema, os programadores e tudo mais. Beleza? O que a gente de interessante para a gente aqui é exatamente essa parte aqui. Vou até dar um zoom aqui para facilitar a leitura. Aqui é onde que a gente vai trabalhar a parte então de instruções, que aqui é um pouquinho de código, né? Então, nós vamos trabalhar aqui algumas linguagens, né, para manipulação e para definição de algumas coisas que a gente precisa aqui internamente, tá? O primeiro caso que a gente tem aqui para básico do básico é seleção de uma tabela. Seleção de uma tabela que é o dito select asterisco from clientes. Então, aqui é a ação que vai acontecer. Vou selecionar em todas as colunas da tabela, ou seja, from é da tabela clientes. A tabela cliente, então, ou clientes, que eu vou ter aqui, que eu vou querer selecionar. Aí, se eu clicar aqui em executar do lado direito, ele vai executar essa que chama de query. Ele vai executar essa query, ele vai exibir um monte de informação para a gente. O que eu fiz aqui? Eu listei todos os clientes que existem, dentro da minha tabela clientes, tá? Mas aí você fala assim, Pedro, mas eu queria listar todos os clientes, né? Mas eu queria que mostrasse, por exemplo, vamos olhar aqui a estrutura dele. Eu quero que mostre só o nome e endereço. Tem como? Tem. Então vamos lá. Aí eu vou vir aqui, select asterisco. Em vez de eu colocar asterisco, eu vou chamar clientes. Ponto. Deixa eu ver se eu dou um barra de espaço aqui. Ele não deu ainda. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Clientes. Vou tirar aqui. Às vezes o programa ele não consegue mostrar para a gente o que tem. Ponto. Olha lá, ele não tem. Mas, por exemplo, do lado direito aqui eu tenho os campos, tá vendo? Então, eu quero apenas o nome, clientes.nome, ou somente nome, né? Porque como eu estou selecionando só a tabela de cliente, nome, aí eu ponho uma vírgula, eu quero também o endereço. Põe para o lado aqui, tá? Agora vai selecionar nome e endereço. Se eu mandar executar, deixa eu copiar aqui que a gente vai poder usar ele. Ele vai trazer para mim nome e endereço, tá vendo? Beleza, mas eu quero, por exemplo, selecionar apenas o nome e endereço, onde, aí eu vou usar a condição where, do inglês, né, onde, aí eu vou chamar a coluna nome, né, que é essa coluna aqui, a coluna nome, ela tem que ser igual, aí eu vou abrir aspas, porque é um texto, tá? Igual a aspas simples, tá vendo? Aqui é diferente, aqui é uma aspa deitado, tá? Isso aqui não precisa ter também não, isso aqui o próprio sistema coloca, mas eu posso tirar aqui, tá? Como é o MySQL, ele aceita se fazer sem. Então, todo mundo que tem o nome Pedro. Então, eu vou puxar aqui, ele vai ter que trazer para mim alguns Pedros, tá vendo? Ele trouxe vários Pedros. Mas tá vendo que ele trouxe Pedro, endereço, nulo, não tem endereço, tem vários Pedros cadastrados. Mas eu poderia alguma coisa mais específica do Pedro? Poderia. Que tal de eu pegar aqui e consultar, por exemplo, o ID do Pedro? Né? No caso aqui, o ID do Pedro chama de código, então eu vou chamar aqui código. Aqui, vírgula. Código é pagar aspas. Aí eu quero trazer o código também. Ó. Aí o que acontece? Agora eu tenho a minha consulta trazendo o código para me conseguir separar ou identificar o que é Pedro especificamente aqui. Tá? Eu quero um Pedro do código 5, Pedro que tem o telefone, alguma coisa assim, e assim por diante. Tá? Então o processo de consulta é bem simples. O que a gente utiliza aqui é utilizando essas condições. Então eu uso o Pedro, as colunas, né, que estão aqui do lado esquerdo, dentro do select, o from, nome da tabela, onde, e aqui eu vou dando as instruções, tá? Existem outros, por exemplo, eu quero trazer todos os nomes que é diferente exclamação igual, ou se não, é menor e maior. Todo mundo que tem um nome diferente de Pedro, tem como trazer? Tem, aí vai trazer todo mundo que não é Pedro, tá vendo? Teria como melhorar isso aí? Eu quero trazer todo mundo que não é Pedro e comece com a letra A, por exemplo. Então, eu vou chamar aqui e nome, tem que começar, aí eu vou usar o like no inglês, que ele dá uma aproximação. Então, todo mundo que começa com a letra A e percento. O que significa esse percento? Percento pode ser qualquer coisa para frente. Então, nome, eu quero que o nome tem que ser diferente de Pedro, mas ele tem que começar com a letra A. Então, vai trazer todas as pessoas para mim que tem um nome com a letra A. Tá vendo? Ele trouxe todo mundo com a letra A. Bom, e assim a gente vai gerando várias instruções, né, para várias coisas que podem acontecer.
Enfim, essa condição where aqui ela vai servir para várias outras coisas, tá? Nós falamos do select. Mas vamos supor que eu precise apagar, eu quero apagar todo mundo que tem o nome Pedro, tá? Aí, esqueci de falar uma coisa para vocês aqui. Tem o AND e tem o OR. Qual que é a diferença? Essas aqui são condicionais lógicas, né? Se você falar que é uma AND, ou seja, tem que aceitar as duas opções aqui, o nome igual a Pedro e o código dele tem que ser igual a 5, que eu, se não me engano, acho que eu vi um que tinha o código 5. Tá? Então, código igual a 5. Como é numérico, eu vou deixar sem aspas, tá? Mas pode pôr também se quiser. Agora, se eu colocar um OR, que seria a condição ele vai ser ou tudo que tiver Pedro ou tudo que tiver código 5. Então, ele vai apagar todos os Pedros e tudo que tiver código 5. Tá? Se você colocar uma AND igual está aqui, né, eu estava falando do OR. Se você colocar uma AND aqui, ele tem que garantir que Pedro, o nome tem que ser Pedro, é verdadeiro, e tem que ter o código 5 também verdadeiro. Juntando esses dois aqui, aí ele vai fazer a exclusão. Como é que eu faço para fazer a exclusão? O delete, ele segue praticamente quase a mesma coisa. A única coisa que ele não tem, que é o escrito delete, e eu não uso o asterisco. Então, é só delete from. Tá? Então, delete from clientes, ou seja, eu vou deletar da tabela clientes todas as pessoas que têm o nome, ou todos os registros que têm o nome Pedro e tem o código 5. Tá? Eu vou colocar aqui. Mandar executar, ele tem confirm, porque isso aqui é uma exclusão. Aí aqui ele vai falar, tá vendo? Eu deletei uma linha, que é exatamente aquela linha do Pedro com código 5 que tinha. Se você voltar o vídeo um pouquinho, você vai ver que tem. Uma coisa que a gente não pode fazer é isso aqui, ó, delete from cliente. Se eu fizer isso aqui, ele vai apagar todos os registros que eu tenho na tabela. Isso é bom? Não. Isso não é interessante. Tem que tomar muito cuidado com o que faz. Tá? O que acontece se eu executar isso aqui? Ele vai apagar todos os clientes. Mas o que acontece? Aqui na minha estrutura, tá vendo que o código é sequencial? Tem uma numeração sequencial aqui que vai do 1 até hoje ao 1967, é um número sequencial. O que acontece aqui nesse número sequencial? Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui, quer ver? Ver se eu tenho mais detalhes aqui. Esse número sequencial ele tem um sistema de autoincremento, ou seja, tá vendo aqui? Chama de cardinalidade. Então, o próximo número é o 1967, depois o próximo, 1968. Então, é uma numeração que gera automática aqui nesse código. O que vai acontecer, né, com essa numeração aqui? Se eu fizer um delete, essa estrutura aqui, na hora que eu mostrei para você aqui, ele vai continuar com 1966, ele vai continuar com o próximo número. Existe uma outra opção que, em vez de eu utilizar só o delete from, que seria isso aqui, com o nome da tabela, é usar o truncate. O que é o truncate? O truncate ele vai truncar os dados, né? Então, truncate. Truncate table, se não me engano, acho que é isso mesmo. Truncate table clientes. O que vai acontecer aqui? Se eu fizer um truncate table clientes, deixa eu tentar fazer em uma outra tabela aqui. Só pode fazer o teste, é isso mesmo. Deixa eu jogar a dúvida aqui. É truncate table clientes, isso mesmo. Então vai ficar truncate table clientes, isso. Fiz uma outra tabela aqui que não tinha informação. Mas aqui, truncate table, você vai limpar, e aí quando você limpar, a autonumeração que está lá embaixo, eu não vou fazer isso aqui para a gente não perder os dados, mas a autonumeração que está aqui embaixo vai passar a ser cardinalidade, que é isso aqui, ó, a cardinalidade vai passar a ser 1. Tá? Então, o código aqui ele vai passar a ser numeração 1. É isso que acontece. Tá? Então, é bem básico, tá? O delete é isso aí, utilizando as mesmas instruções que a gente fez no select. Tem a dúvida? Volta no vídeo aí. Outra coisa que a gente pode utilizar, seguindo a mesma ideia do update, do select, do delete do delete e o select, é o update. E é a atualização de dados. Então, por exemplo, eu vou pegar todos os Pedros que eu tenho aqui. Deixa eu fazer um select nos Pedros que eu tenho, quer ver? Para a gente ter uma noção que a gente pode alterar. Então, select from clientes, todo mundo que tem o nome Pedro. Tá? Todo mundo que tem exatamente o nome Pedro, tá? Então, eu vou pegar aqui todo mundo que tem um nome Pedro, eu vou criar, por exemplo, na tabela, na coluna endereço, eu vou colocar uma informação. Tá? Então, eu vou vir aqui e eu vou fazer essa edição. Então, vou fazer com todos os Pedros, tá? Mas eu poderia fazer com Pedro específico. Mas vamos lá, Pedro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir eu vou fazer um update. O update funciona assim, update
nome da tabela, 7. O que você vai colocar lá? Então, na tabela, na coluna, perdão, endereço, na coluna endereço aqui, vou pagar essa aspinha para não ficar igual aos outros. Eu quero colocar, então, eu quero colocar assim, vou colocar aqui, o endereço eu chamar Rua da Silva. Todo mundo, então, vai receber esse update na tabela clientes, onde o nome é igual a Pedro. Então, todos os Pedros agora vai receber Rua da Silva. Então, eu vou mandar executar lá. Ele falou que executou em 5 linhas, ou 5 linhas foram afetadas. Se eu voltar aqui agora e colocar o select do Pedro, viu? Todos agora têm Rua da Silva. Mas se eu quisesse colar, por exemplo, criar uma instrução aqui que fosse um update apenas para o Pedro com um código específico. Tem como? Eu posso sim, posso clicar aqui em uma end e colocar aqui, por exemplo, código, todos os Pedros que tem, por exemplo, código menor que 100. Ou seja, onde que todo mundo que tem o ID menor que 100, ele vai colocar a Rua da Silva. Aqui ele vai, na verdade, aqui ele vai substituir o valor que está lá. Né? Então, mandei colocar lá. Teve nenhuma efetuada, vou colocar abaixo de 1000. Deixa eu ver. Também não teve nenhuma efetuada. Abaixo de 2000. Tem mais Pedro para frente aí. Também não tem nenhuma. Então, quer dizer, porque não tem. Então, não tem nenhum, tem código menor que 2000. Que tenha com o nome Pedro. Tá? Provavelmente tem valores para cima, ou 20 mil, para frente não tem nada. Então, o que acontece ali é que todo mundo que tem nome Pedro, que tem código 2000 já tem o Rua da Silva. Isso que acontece também. Então, estou tentando alterar uma coisa que já foi alterada. Então, vou colocar Rua da Silva 2. Viu? Agora ele vai executar para vários outros, olha lá, 5 linhas afetadas. Por que aconteceu isso? Porque se você tentar atualizar uma coisa que já tem a mesma informação, ele não é insignificante para ele. Beleza? Então, aqui nós temos as coisas básicas, né, que é o select, o update e o delete, que são as manipulações que a gente precisa fazer. Aí você me fala, Pedro, mas teria como, por exemplo, eu chegar aqui e fazer um insert? Tem como fazer? O que seria um insert? Colocar uma informação por aqui? Tem como, sem nenhum problema. Eu vou pegar aqui uma outra tabela chamada Bina, e eu vou seguir aqui vou seguir o que é o padrão dele. Então, ele pede um fone, uma linha, uma data, hora e tal. Aqui não tem padrão. Então, eu vou fazer um insert aqui. Tá? Tem como eu fazer um insert por aqui também. Ó. Se eu clicar aqui no inserir, eu consigo, por exemplo, fone. Vou clicar 3212-8698. A linha, eu vou repetir aqui a informação. Vou colocar a data. Peguei uma data aqui. E se foi atendido ou não. Eu vou mandar executar. O que eu fiz aqui? Eu inseri essa linha. E quando eu inseri essa linha, automaticamente ele já passou a ter essa informação aqui que eu inseri pelo inserir. Mas, assim, como a gente está fazendo isso aqui por código, existe, então, a instrução para fazer por código. Como é que eu faço por código? Então, vamos lá. Você vai usar um insert into, que é para você fazer inserção na tabela. Tá? Qual tabela? Tabela Bina. Tá? Então, quais colunas você vai usar? Eu quero fazer inserção em todas elas. Então, você pode passar todas elas no parâmetro aqui, no parênteses, ou simplesmente já digitar valores, que são os valores que vão em cada um. Você tem que saber a sequência só. Tá? Tomar cuidado, só tem que saber a sequência, que é primeiro o fone, a linha, data, hora e atendido. Então, eu vou colocar aqui um novo número entre aspas, né? Não, aqui, 9888888. Aí, vírgula, que é o segundo campo, 9888888. Tá? Lembrando que aqui é um texto, tá? Esse aqui é um texto. A data hora, eu vou pegar. A data hora é sempre padrão americano, a gente não pode esquecer disso, tá? Porque sempre é ano, mês, dia. Tá? Então, eu vou colocar aqui do dia 18 para diferenciar lá. E por último, eu vou colocar se ele atende ou não, que é um texto ou um valor numérico de 0 a 1. Vou colocar 0 nesse caso. E aí eu vou mandar fechar aqui. Eu vou pagar essa parte de cima, que é só uma cópia. E aí eu vou mandar fazer a inserção. Okay? Aqui não precisa de condição, não precisa de onde, como é que eu vou inserir, where, não precisa. Inserção é inserção. Tá? Aí se eu clicar aqui agora em visualizar, eu tenho então todos os dados que foram inseridos na minha tabela. Beleza? Aí, como é que é o processo para fazer a criação da tabela? Tem como fazer por aqui? Tem. A gente pode criar a tabela por aqui. Deixa eu puxar ela aqui. Deixa eu aqui embaixo. Aqui é o nome da tabela. O nome da tabela do banco de dados. Tá? Tabela teste. E eu vou colocar com um arquivo só. O que seria o nome de colunas, tá? Então, a coluna vai chamar código.
código e tem do tipo inteiro. Tá? O tipo inteiro ele pede para colocar o tamanho dele aqui. E vou mandar salvar. E eu criei então. Como é que eu faço para fazer o create dessa tabela? Vamos lá, estrutura de create. Você pode fazer por aqui ou você pode simplesmente chegar aqui e utilizar o create. Create table. Aí você passa o nome da tabela, no caso aqui eu vou chamar de teste 2. Tá? Vou abrir o parênteses, né, porque ele precisa aqui para conseguir identificar, e fechar o parênteses aí embaixo. Aí dentro dele eu vou digitar aqui então, que eu quero criar. Eu quero criar um código, vou fazer a mesma coisa ali de cima, o código, eu quero que ele tenha do tipo inteiro, os dados que são tipo inteiro, né, e ele não receba nulo. Tá? O padrão tem que colocar isso aqui. Então, feito isso aqui, agora eu posso executar. Se tiver algum erro, como por exemplo, vou colocar um S aqui, ele vai executar um erro para a gente aqui, ó. Tá vendo? Existe um erro de sintaxe e tudo mais. Eu vou tirar o S aqui para tentar executar. Lá ainda falou para mim que tem um erro. Vamos ver o que pode ter sido o erro aqui. Ele tem no tipo 11, o código, deixa eu ver se ele precisa colocar aspasinhas, ele pede aspas para colocar. Não, create. Ó, vou escrever errado aqui, tá vendo? Não precisa de aspa aqui não. Create table e vou mandar executar. Ok, então agora eu tenho a criação da minha tabela. Se eu clicar aqui em procurar aqui do lado esquerdo, deixa eu dar um refresh aqui. Deixa eu pegar aqui do lado esquerdo, eu tenho então as tabelas teste e teste 2, tá vendo aqui? As duas que eu acabei de criar. Pedro, mas como é que eu faço então para a gente resolver e remover isso aqui? Aí você vai usar o drop table, que é para a gente dropar a tabela. Aí é feito de drop, a gente vai vir aqui, teste, eu quero dropar a tabela teste e dropar a tabela drop table teste 2. Ponto. Eu ponho ponto e vírgula aqui para separar os comandos, tá? E mando executar. Então, mas cuidado que quando você dropa a tabela, você está apagando a tabela, né? Então, isso é um problemão. Tem que tomar muito cuidado. Aí eu venho aqui, se eu procurar com a tabela teste aqui, vocês vão ver que não tem ela mais, ok? Porque nós dropamos, nós removemos. Aqui são os comandos básicos que a gente precisa para trabalhar, então, e manipular os bancos de dados. Existem outras opções, outros métodos de fazer aqui, que é fazer backup, mas não é muito por aqui, tá? Que a gente não costuma fazer por aqui. Mas os básicos que a gente faz para manipular a informação é por aqui, então é isso aqui que a gente precisa saber para fazer todo o processo de manipulação. Tá? Às vezes tem alguma coisa a mais, que dependendo do uso do dia a dia, você vai ver alguma coisa que precisa ser mexido, ser adicionado, ser alterado, ser inserido. Então, conforme a necessidade, vocês vão tirando dúvida com a gente. Beleza? Qualquer coisa, estamos à disposição aí.